Saúde com a paz do Senhor. Glória a Deus. Convido a amada igreja, abra as vossas Bíblias. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos estar fazendo uma leitura do versículo 19, do versículo 39 ao versículo 46. Grato a Deus nessa noite por estarmos aqui. O Senhor nos trouxe em paz e por isso nós somos gratos ao Senhor pela vida do pastor César Simões, sua muito digna esposa, seu filho, por essa família, essa igreja que nos recebeu muito bem e somos gratos ao Senhor por essa noite. Eu quero já justificar a falta do Gabriel, justifiquei para o pastor. O Gabriel, ele trabalha no clube lá, Grandes Lagos, e não dispensou ele. Por esse motivo, ele não está aqui nessa noite para adorar o Senhor conosco. Samuelzinho também, o caçula nosso, ele trabalha no mercado, não teve como nos acompanhar nessa noite. Mas nós estamos aqui, juntamente com minha esposa, a irmã Erivânia, minha filha Rafaela, meu genro Edival e a minha netinha Ayla. A Ayla, daqui a pouco ela é pentecostal, irmãos. Daqui a pouco o vô vai pregando e ela vai dando glória e Jesus vai operando no meio da igreja. Amém? Então a nossa gratidão ao nosso Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 22, versículo 39 diante, quantos acharam, diga amém. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estar dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Toma o vosso assento, se assente glorificando a Deus. Quando, conversando com o pastor César, nos fez um convite para estar com os irmãos na Santa Ceia, e eu, buscando ao Senhor em oração, o Senhor nos colocou no nosso coração esta passagem bíblica, aonde o Senhor Jesus, depois de haver ceiado com os seus discípulos, ele subiu ao Monte das Oliveiras para estar orando, buscando ao Senhor em oração. E quando eu estava meditando nesse texto, o Senhor falou algumas coisas no meu coração. E nessa noite, com o tempo que nos é dado, eu tenho certeza que o Senhor também falará no vosso coração, da mesma forma que falou no meu coração. Eu preciso nesta noite, irmãos, ser um pouco breve na palavra, porque um culto de Santa Ceia, nós temos o tempo bastante apertado, mas é suficiente para Deus fazer tudo quanto Ele deseja fazer nessa noite. Já ouvimos nessa noite, através da leitura da palavra do Senhor, que não tem nada impossível para o Senhor. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, nessa noite, tenha certeza,
Se você ainda não recebeu aquilo que você veio buscar, fica atenta, porque o Senhor continuará falando ao nosso coração. Quando eu observo o Senhor Jesus, nós precisamos introduzir essa palavra ao nosso coração, porque Jesus, depois de ceiar, ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar. E Lucas registra que era costume de Jesus orar. E eu preciso já introduzindo e aplicando essa mensagem nesta noite para aproveitarmos bem o tempo que Deus tem nos proporcionado nessa igreja. Então, nesta noite, meus amados irmãos, eu vou introduzindo e aplicando para que nós possamos estar recebendo tudo quanto Deus tem para o nosso coração. Quando eu observo que Jesus, acostumado a orar, eu preciso, como discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, como cristão, como aquele que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida, fazer aquilo que o meu mestre fazia. Oração. Ter o costume de orar. Nós observamos por alguns lugares que andamos que muitos lugares estão perdendo o costume de orar. Estão perdendo o costume de oração. Mas através da vida de Jesus nessa noite, nós estaremos buscando ao Senhor o desejo de orar, o desejo de buscar. Falando em oração, quando cheguei, conversando com o pastor César, algum tempo atrás, eu achava que eu orava, pastor César. Até eu chegar no campo de Itararé. Estava falando para o pastor César que quando eu cheguei no campo de Itararé, achando que eu orava, que eu encontrei a irmã Maria com 70 e poucos anos, orando 3 horas de joelho, sem pelo menos mexer a coluna. Eu falei, eu ainda não oro nada, eu preciso ter mais costume de oração, eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso buscar a Deus. Jesus tinha o costume de orar, e além desse costume, Jesus tinha um lugar da oração, o Monte das Oliveiras. E eu quero dizer para você nessa noite, você tem o seu lugar da oração. Pastor, aonde é o Monte das Oliveiras aqui em Santa Anastácia? Você está no Monte das Oliveiras nessa noite. Aqui é o lugar de intimidade com Deus. Aqui é o lugar que você abre o coração para o Senhor. Aqui é o lugar que você vem buscar a Deus. Aqui é o lugar que você sobe para buscar a presença do Senhor. Eu quero dizer para alguém nesta noite, você chegou aqui buscando algo, você veio no lugar certo. O Monte das Oliveiras dessa noite, você vai buscar e orar, você vai ceiar, ter comunhão com Cristo e vai ainda receber dele. Eu quero dizer para alguém nesta noite, nós estamos no início dessa palavra, mas eu quero dizer que você vai voltar diferente para a sua casa. Essa angústia vai sair do teu peito, essa tristeza vai sair do seu coração, e você vai voltar glorificando a Deus, dizendo que só Ele é Deus, só Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Jesus acostumava a orar. Se nós formos nessa noite buscar na palavra de Deus, em momentos que Jesus está ali em dificuldade, sempre ele estava em oração. Momentos que os discípulos estavam em dificuldade, Jesus estava orando e o milagre acontecia. Eu quero dizer para você nesta noite, continua buscando na oração, no lugar certo, na hora certa, Jesus entrará com providência na sua vida. Você vem para o lugar de intimidade com Deus. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras. E aí, eu preciso dizer isso, que no momento da oração, pastor César, a multidão não é muito grande quando sobe para o Monte das Oliveiras. Momento de oração, às vezes o número é menor. Momento de oração, de dividir alguns momentos de dificuldade, se resume o número. E nós podemos ver pela porcentagem de Jesus. 11 discípulos, 3 com ele somente no monte. Essa é a porcentagem mais ou menos da igreja nessa noite. 30% quando é para subir no monte da oração. Jesus está com 3 discípulos, a distância de um tiro de pedra, 10, 20 metros, dependendo da força que joga a pedra, o braço que está jogando. E ele se retira um pouquinho dos discípulos, os 3 que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, porque
Há momentos que eu e você, no Monte das Oliveiras, em intimidade com Deus, em oração com Deus, é só você e Deus. É momento que, como Jesus passou, Jesus na sua humanidade, ele sabendo do propósito como Deus onisciente, mas no momento da sua humanidade, ele pediu para o Senhor que passasse aquele cálice. Aquele cálice não é esse que vamos tomar aqui daqui a pouco. O cálice que simboliza o sangue de Jesus, a nova aliança. O cálice que simboliza o Espírito Santo do Senhor. Mas o cálice que Jesus está pedindo para passar é o cálice do sofrimento. Pai, se for possível, passa de mim. Mas eu fico maravilhado com Jesus. Você sabe por quê? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio à terra para sentir as mesmas aflições que nós sentimos. Pode ser que você chegou aqui nessa noite com uma dificuldade, um problema, que você não acha, que você acha que não tem solução. Mas eu quero dizer para você nessa noite, você veio buscar no lugar certo. Porque o Deus do impossível, Ele está aqui, Ele continua operando milagres. Pode ser que você está dizendo para o Senhor, mas por que estou passando por isso? Senhor, me tira desse momento difícil. Não permita que eu passe isso. Era isso que Jesus estava dizendo na sua humanidade. Jesus está passando alguns momentos de agonia, de tristeza, e dizendo, Senhor, passa de mim. Mas o que eu acho lindo em Jesus, que Ele não veio para servir, Ele não veio para ser servido, melhor dizendo, Ele veio para servir. Ele não veio para ser aquele que é servido, Ele veio para servir. Ele veio para serviço do reino de Deus. Ele veio para ser servo. E eu preciso correr pelo motivo do tempo. Filipenses capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Se aniquilou a si mesmo. Jesus sai do seu trono, da destra de Deus, tira a sua roupa de majestade e se faz servo. E aí ele se humilha a si mesmo, fazendo-se homem. E aí ele vai ser fiel até a morte, e morte de cruz. Porque morte de cruz na época de Jesus era maldição, era vergonhoso, era a morte que mais fazia sofrer. Mas Jesus está aqui no Monte das Oliveiras e Ele está dizendo para Deus, passa de mim esse cálice. E eu quero dizer para você nessa noite, quantas vezes nas nossas orações, em momentos de dificuldade, nós falamos, Senhor, por que isso? Senhor, me ajuda, me socorre. Era isso que Jesus estava dizendo para Deus. E eu quero dizer para alguém nessa noite, o nosso Deus ainda ouve oração. O nosso Deus ainda responde oração. O nosso Deus ainda vê todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que trabalha enquanto está em silêncio. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor já está agindo em seu favor nessa noite. Ele não vai te tirar desse sofrimento, mas Ele vai passar junto com você. Ele não vai te tirar desse momento difícil, mas Ele vai junto com você. Eu sinto graça de Deus para dizer para alguém nessa noite,
Esse momento que você está atravessando, esse momento que você está passando, Ele está passando junto ao seu lado, Ele está segurando nas suas mãos. Se não fosse a graça dEle, você não estaria aqui nesta noite, mas Ele manda eu te dizer nessa noite, Ele é o Deus que te ajuda, Ele é o Deus que te socorre, Ele é o Deus que te dá força, Ele é o Deus que te dá graça, Ele é o Deus que te sustenta. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Servo não faz o que quer. É por isso que ele diz, mas não faça a minha vontade. Eu sou servo, faça a tua vontade. E eu preciso dizer isso para encerrar, pastor César. Quantas pessoas, quantos cristãos estão querendo que Deus faça a vontade dele? Quantas pessoas, se Deus não fizer, eu não vou mais na igreja, meu Deus. Se Deus não me der, eu não apareço mais. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele operar na sua vida nessa noite, Ele continua sendo Deus. E se Ele não operar, Ele continua sendo Deus. Nós não servimos ao Senhor por aquilo que Ele faz, nós servimos ao Senhor por aquilo que Ele fez. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele foi fiel até a morte e não desistiu. E às vezes você, por trupicar numa pedra na rua, na calçada, você quer desistir. Eu estou falando com alguém nessa noite que pensou até nessa tarde, nesse dia, esta é a minha última Santa Ceia. Eu quero dizer em nome de Jesus, não será a sua última, essa será a primeira de muitas, porque o Senhor está agindo na sua vida, o Senhor está falando contigo nesta noite, você não vai desistir, Jesus Cristo não desistiu de você, você vai continuar adorando, você vai continuar servindo, você vai continuar operando, trabalhando para o Senhor Jesus. Não faça a minha vontade. Tem dias que a minha vontade ela está acomodado. Mas a vontade de Jesus é que nós saímos da acomodação. A vontade de Jesus é que nós recebemos aquilo que Ele tem para a nossa vida. E nesta noite Ele está dizendo para você: ora para que não entreis em tentação. Salmos de número 73, Asaf quase entra na tentação. Falando, Senhor, parece que o Senhor olha mais para eles do que para nós. Olha a maneira que eles andam, a maneira que eles têm. Parece que o Senhor dá mais para eles do que para nós. Eu quero dizer para você nessa noite, passa esse momento glorificando a Deus, porque o Senhor, o melhor da terra, tem para você. Eu aplico agora e encerro. Todo cristão, toda pessoa que passa momentos de dificuldade, passa momentos difíceis, glorificando, orando, buscando a Deus, tem ajuda do céu. Está no texto bíblico. Jesus orou e o anjo desceu do céu e o confortava. Você precisa de conforto nessa noite? Não é o anjo que está aqui nessa noite, é o próprio Jesus. Ore hasui keneflai. Ore mahasuri kandaraia. É Ele que está falando contigo, te confortando nessa noite, dizendo: tu és meu, eu te tomo pela mão direita e te levanto nesta noite, e aquilo que eu tenho para a sua vida não vai parar, o inimigo não pode impedir aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. Eu tenho um projeto para a sua vida. O projeto não vai parar, pastor César. Independente da situação, o projeto é de Deus. Jesus, na sua humanidade, Ele falou assim: eu vou parar esse projeto. Eu não vou suportar.
Mas aí, como Deus, na sua soberania, falou: mas não faça a vontade da carne, faça a vontade do céu. E a vontade do céu é que você não pare, você não desista. O projeto de Deus vai continuar na sua vida. Ei, eu quero dizer para alguém nessa noite: se alguém tentou lançar contra a tua vida palavra negativa, palavra de derrota, nesta noite será caído por terra, porque o Deus do projeto, o Deus Todo-Poderoso, está dizendo para você: você não vai parar, você não vai desistir. Sou eu que te ajudo, sou eu que te levanto, sou eu que faço todas as coisas. Ore carabassuri candaraia. Eu vou na igreja hoje, na Santa Ceia, mas o Senhor tem que dar um jeito na minha casa. Ore cara. E se eu disser para você nessa noite que Ele já está trabalhando lá, eu preciso dizer para alguém: o Senhor está entrando na sua sala neste momento. O Senhor está visitando o teu sofá. O Senhor está fazendo algo nesta noite, servirá de testemunho aqui, que o Senhor está agindo na sua casa, está mudando a circunstância. Ei, eu preciso dizer para encerrar nesta noite: o Senhor está visitando o celeiro, dispensa, o Senhor está trazendo, pastor César, o Senhor está abrindo a janela do céu para dar recurso, dar condições. Eu quero dizer nessa noite: a obra não para, continuará, porque o Deus da obra é o Deus do impossível, é o que opera milagre, é o que faz todas as coisas na minha vida e na sua vida. Oreiko manaraba, turibi calabassoraba, uribi handalabassoraba. Receba a libertação do seu marido hoje. Urika manayaso, turibi calabassoraba. Receba a libertação do teu filho hoje. O Senhor visita lá hoje. Eu quero dizer para você: você não vai separar não. Você vai juntar, você vai se unir, porque Deus vai trazer para a igreja. Eu quero dizer para você: eu vou largar, mas você não vai, porque Deus vai trazer e vai adorar a Deus com você. A sua família é do Senhor. O Senhor que toma conta, é o Senhor que guarda. O Senhor está dizendo para ti nesta noite: sou eu que estou agindo na tua família, na tua casa. Eu que cerco os muros com fogo. Não vai entrar nenhum tipo de vício mais. Deus está cuidando, Deus está trabalhando nesta noite. Oreba suribicalaba, turibicalaba suribia. Vai, Espírito Santo, renova a vida nessa noite. Renova a vida nessa noite, Espírito Santo. Turibi, calabassuribi, candaraia. Turiha, sui, que peneflai. Uribica. Isso. Vai enchendo, Espírito Santo. A igreja é tua, Senhor. É o Senhor que move. Isso, Espírito Santo. Visita a crente nesta noite. Uribica, labassuribiha. Uri, renova mesmo. Enche, 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 enche. Vai sentindo a graça do Senhor. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando o Senhor. Ele está te renovando nesta noite. É Ele que está te dando graça nesta noite. Ele está te dando força nessa noite. O Espírito Santo está te enchendo nesta noite. Uri, kamaia, suribicai. Uribi, calaba, sureba. Turibi, calaba, sureba. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a
a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Diga, igreja, cante. Quando Jesus quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Quantos estão alegres com Jesus? Fiquemos em pé. Você que está alegre com Cristo, que Ele te libertou, perdoou os seus pecados, você vive agora em novidade de vida. Eu disse hoje para os irmãos que ia descer as águas do batismo. Quando nós aceitamos a Jesus, o velho homem morre e nós não se preocupamos mais com amanhã. Quando alguém se preocupa com amanhã, é porque esqueceu que entregou a sua vida para Jesus, porque nós vivemos em novidade de vida. Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ele vai nos ensinar isso. E agora nós temos uma nova vida com Ele, nós podemos regozijar nele. E eu quero convidar a igreja para, juntamente comigo, fazer menção do texto sagrado, a leitura oficial da Santa Ceia do Senhor, que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11 de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados,
somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Nós vamos estar neste momento orando a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Para adiantar, vou estar pegando aqui este pão e nós vamos estar orando, apresentando este pão ao Senhor, o símbolo do corpo de Jesus. Estende as mãos para cá, meus irmãos. Nós vamos estar orando neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, por este momento tão especial da tua igreja, o qual nós nos colocamos diante de ti, Senhor, para te agradecer pelo sacrifício do Calvário, pelo teu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia, Senhor,